Fala pessoal, meu nome é André Araújo Paló, para quem não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Meu vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho dessa minha trajetória do Brasil até os dias de hoje, por que eu decidi vir para os Estados Unidos. Para quem não me conhece, sou piloto brasileiro, estou morando nos Estados Unidos, moro na Flórida e Orlando. Hoje eu estou aqui em Chicago, cheguei, tem 2 horas mais ou menos de um voo, e resolvi gravar para vocês para explicar um pouquinho como que foi essa minha trajetória, por que eu decidi vir para cá, como que estava a minha vida na época. Então não deixe de dar o teu like aqui, compartilha com a galera esse vídeo, pode deixar teu comentário, o que vocês estão achando, tem alguma dúvida. Minha ideia aqui é compartilhar o máximo que eu posso dessa minha experiência para ajudar você que tem um sonho americano de intenção de vir para cá, ou conhece alguém que está interessado, ou simplesmente quer saber como que é. Essa minha jornada, né, começou no dia 12 de janeiro de 2022, foi quando eu saí do Brasil. A decisão foi tomada há muito tempo atrás. Eu estava voando por quase 12 anos na maior empresa do Brasil de linha aérea, né? Estava voando lá como piloto. Situação muito confortável, bem tranquilo. Não tinha nenhum motivo, nenhuma razão do porquê eu sair de lá profissionalmente, né? A não ser vontade de querer fazer algo diferente, de me dar oportunidade, buscar novos desafios, digamos assim, né? Profissionalmente me fez tomar a decisão de vir para cá, mas a vida não é só o lado profissional, então por conta disso, a parte familiar, né, pesou mais, né? Então, eu tô com um filho hoje de 3 anos e meio, na época tinha 1 ano e pouquinho, então isso pesou bastante com a realidade do Brasil, fatores políticos, tudo muito caro, para você dar um suporte para tua família, né, para você conseguir dar um futuro pro teu filho, pagar uma escola legal bilíngue, por exemplo. Lembro que na época estava pesquisando, eu e minha esposa, morava no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e de repente a gente foi, vamos analisar aqui quanto que seria se a gente não for para viajar para fora, não se mudar, quanto que seria o nosso custo, né? E só a escola, uma escola bilíngue, era R$ 5.000 na época para colocar meu filho lá. Claro que ele não estava na época de estudar ainda, mas eu estava imaginando o futuro, já estava prevendo o futuro, né? E aí eu falei, cara, vai ficar insustentável. Então, para manter nosso padrão de vida, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente tomou a decisão de vir para cá e foi muito interessante porque eu já tinha esse desejo de vir para cá, né? Minha formação de piloto foi aqui nos Estados Unidos, 2006, lá em Daytona Beach. Tirei minhas carteiras de piloto lá. Então, eu tenho um carinho pelos Estados Unidos, já tinha vontade de vir para cá, mas eu não sabia como isso poderia ser solucionado, qual seria o caminho que eu pudesse vir para cá, né? Vir para cá turismo é uma coisa, agora imigrar é totalmente diferente. Então, para você conseguir obter um green card, por exemplo, né, conseguir uma legalidade aqui, não é simples. Você tem que criar um processo, tem que ter maneiras, né? E recurso financeiro também para viabilizar isso. Então foi interessante porque eu voava o 767 nessa época, e eu fiz um voo com uma comandante que ela fez esse processo. E aí ela me falou para mim, André, tem um tal do EB2NW, né? Então eu não vou falar muito sobre esse processo, não é a ideia desse vídeo agora. Se vocês acharem interessante e quiserem saber um pouco mais, deixa aqui no comentário que eu posso gravar um vídeo só sobre isso. Mas é um visto, né? É um green card para quem tem habilidades excepcionais ou advanced degree, né? Para quem tem pós-graduação, mestrado, alguma coisa nesse sentido. E claro, uma experiência também trabalhada nessa área. Eu não sou advogado, não sei exatamente as regras como funcionam, então não vou entrar nesse mérito agora. Então, se eu falar uma besteira aqui, desconsidera com relação a isso. O que eu posso falar é o meu caso. Sou piloto e fiz o EB2NW por habilidades excepcionais, mais de 10 anos trabalhando na área. Coloquei no meu pleito, né? Claro, eu sou formado, tenho terceiro grau, né? Faculdade, mas a defesa foi baseada na minha habilidades extraordinárias, tá? Pelo fato de eu ter muita experiência na minha área. Como que foi isso? A gente tomou a decisão de vir para cá, entrei com o processo, e aí, como que acontece? A cabeça começa a pensar só aqui, né? Fala assim, o que a gente vai fazer agora aqui no Brasil se a gente vai embora? Não vamos trocar de carro. Não vamos fazer aquela viagem que a gente vai gastar o dinheiro porque a gente vai lá para fora. Ou seja, começa a você deixar de viver porque você tá pensando em vir para fora. Chega uma hora e ficou insustentável. E aí eu falei, cara, vambora. Eu vou dizer que foi um erro, porque deu tudo certo, e é muito fácil julgar agora. Fazendo uma análise agora, até porque a ideia desse vídeo é compartilhar a minha experiência e também já dando conselho do que eu acho, baseado na minha experiência, do que se você tem interesse em vir para cá, o que você deve fazer ou não, né? A gente tomou a decisão de vir para cá e a gente não aguentou mais ficar no Brasil. Meu processo, meu I-140, ele não tinha nem sido aprovado ainda. E aí a gente decidiu vir para cá, para os Estados Unidos, para aguardar aqui. A gente estava bem seguro de que o nosso processo seria aprovado nos próximos meses, assim, não ia demorar tanto.
Só que isso não aconteceu. No dia 12 de janeiro de 2022, a gente embarcou felizes, claro, vendi algumas coisas no Brasil, então a gente estava com uma grana ali para alguns meses, né, até que fazer as coisas acontecerem. Perspectiva de que o processo fosse sair rápido, não fosse demorar tanto, mas isso não aconteceu, vocês vão saber se ficarem aqui até o final do vídeo. Então, no dia 12 de janeiro, a gente embarcou com o nosso I-140 já aprovado, então a gente veio para cá para saber exatamente onde a gente ia morar, o que a gente ia fazer da nossa vida, apresentar um pouco mais, inclusive para minha esposa, que só tinha vindo para cá uma vez só comigo, num voo que eu fiz, se não me engano, para Miami, veio para Orlando também, a gente brincou na Disney, enfim, ficamos lá acho que 1 ou 2 dias. Ou seja, mas não conhecia assim, né, com a visão de que, vou morar. Veio para passear ali, passar uns dias, então não é a mesma coisa, né? Então a gente veio com essa intenção. Mas aí quando a gente chegou aqui, claro, a gente tomou a decisão, né, de fazer o ajuste de status, esse é o nome técnico, para aguardar o processo aqui, uma vez que a gente entrou com o nosso processo no Brasil. A gente fez o nosso processo consular. E aí a gente fez o ajuste de status, que é previsto isso acontecer. A gente acabou ficando aqui 90 dias, que é o mínimo que você tem que ficar para fazer o ajuste. O ajuste ele não está aberto sempre, né? Tem que olhar o boletim, o Visa Boletim lá. Enfim, consulta o advogado para entender um pouco melhor sobre esse assunto. Não vou entrar nesse mérito agora, para não falar besteira, para ser sincero. Mas a gente fez, sim, o ajuste de status para aguardar aqui. Nesse tempo, né, que a gente estava aqui aguardando o processo, a gente meio que para explorar, né, onde a gente ia morar, curtir um pouco também, se preparar psicologicamente para o que estava por vir. Então, assim que eu recebi o Green Card, a gente recebeu pelo correio, já o Green Card físico em si, a gente ficou apto a poder trabalhar. Então, baseado nisso, falei, cara, agora eu preciso correr atrás. Eu já tinha carteira de piloto americana, né? Só que eu só tinha o piloto comercial, eu não tinha o ATP, que a gente fala. É uma carteira de linha aérea que a gente fala aqui, né? O Airline Transportation Pilot License, que a maioria das empresas aqui pede para os melhores empregos. Alguns empregos não pedem, mas os melhores pedem. Então, eu não tinha o ATP. Né? Então eu precisava investir $10 mil para poder fazer esse ATP, porque eu ia fazer no Airbus A320, que foi o avião que eu mais vi na minha vida na época que eu voava nessa empresa aérea, essa maior empresa do Brasil, né? Que eu veio 767 também. Falei, vou fazer no Airbus A320 e fiz no Airbus A320 no simulador. Mas, antes disso, falei, cara, preciso arranjar um emprego. E aí eu fui conseguir para voar numa escola de paraquedismo. Fica mais ou menos 1 hora e pouco daqui, em Lake Wills, sentido oeste de Orlando, né? Sentido Tampa. Fui lá, fiquei uns 4, 5 dias fazendo salto de paraquedismo, mas não curti o tipo de operação. De acordo com a minha história profissional, né? Não só profissional, mas de preparação mesmo como piloto, eu ingressei muito rápido numa empresa de táxi aéreo no Brasil, fiquei 1 ano lá, depois fiquei 2, já entrei na linha aérea e fiz toda a minha carreira na linha aérea. Então, esse tipo de aviação, puxar faixa, fazer voo agrícola, dar instrução de voo em aeroclube, saltar paraquedismo, que muita gente começa a carreira por esse tipo de emprego, eu acabei tendo a sorte, né, de ingressar já para voar um jato numa empresa, no maior táxi aéreo do Brasil, por exemplo. Muita gente acaba sendo instrutor de voo, para arrumar hora de voo, né, para conseguir ganhar experiência, para conseguir empregos melhores. Não tinha esse background, eu não tinha essa experiência. Mas fui lá, fiz alguns voos lá de paraquedismo. Muito legal o clima, a escola maravilhosa, super estruturado, o avião era um caravan, top demais. Só que o estilo de voo não curtia. É uma escola de paraquedismo gigante aqui nos Estados Unidos. Não tem só naquela região, tem outros estados também. E assim, era 20 decolagens por dia. Então, assim, sobe e desce do caramba, sobe, tem que descer em 1 minuto, 1 minuto e meio para poder já descer e pegar outros. Porque é combustível, é custo, né? Então, a operação é assim. Não é só aqui. Qualquer tipo de escola de salto de paraquedismo é assim. Pelo menos se eu tiver errado, gente, corrija e manda um comentário. É uma correria, sabe? Sobe e desce, sobe e desce. E daí, não aguentei. Falei, cara, não vou partir para outra parada, 1 hora e pouco de Orlando, eu tinha que ir para lá, pegar a estrada, aí já não estava curtindo, estava até com receio, com medo da segurança de voo mesmo, porque eu não estava seguro de fazer aquele tipo de operação. Falei, vou fazer outra coisa então. Comecei a aplicar para várias empresas também, né, aéreas, mas eu estava sem o ATP, como eu acabei de falar, então era mais difícil eles me chamarem. E aí nesse tempo tinha que trabalhar também, porque a conta vem, aluguel, esse tipo de coisa. Então assim que a gente chegou, fomos pro hotel, ficamos 1, 2 dias, depois comprei um carro, um Malibu, um Chevrolet Malibu 2018. Comprei na concessionária esse carro e aí comecei a correr atrás de emprego. E aí eu trabalhei numa empresa de um amigão meu, assim,
considero muito ele. Eu acho que ele é um exemplo de guerreiro, de trabalhador. Tá tendo super sucesso na empresa dele aqui em Orlando, de fazer churrasco. O nome dele é Caio. Pô, Caio, abração aí se você fosse ver esse vídeo. Cara, admiro muito você é muito guerreiro. Obrigado pela oportunidade na época. Eu conheci ele num parquinho, levando meu filho pra passear no parquinho que tem praça, sabe? E aí ele tava lá, eu escutei ele falando português. Aí eu acho que até minha esposa percebeu, eu falei, olha, brasileiro aí. Trocando ideia, começamos a conversar. Pô, tô correndo atrás de emprego. Aí ele falou, cara, eu posso te ajudar. E começou a arrumar uns churrascos lá. Comecei a trabalhar com ele. Não fiz muito churrasco, não foi durante muito tempo, mas o pouco tempo que foi legal. Ele faz churrasco na maioria das casas dos famosos. A galera que vem pra cá ou tem casa aqui ou mora aqui. Super gente boa, super profissional. Aprendi muito. Não foi durante muito tempo, mas fez parte dessa minha história. E não é à toa que eu tô contando pra vocês aqui com o maior orgulho. E aí, trabalhei um pouco com ele, e aí como era eventual, era churrasco, não é todo dia, e aí eu não tinha aquela grana todo dia, eu precisava arrumar um emprego fixo, né? E aí, conheci outros brasileiros aqui, o Caio, ele foi e me indicou, falou, André, tem uma empresa de painel solar, que faz instalação de painel solar. Posso te indicar, conheço os caras lá, já indiquei outros amigos e tal. Eu falei, pô, beleza. Aí me indicou, porra, sou muito grato pra você ver, o cara me ajudou, também me indicou, e comecei a trabalhar nessa empresa de painel solar. Trabalhei por vários meses lá, fazendo instalação. Então, lá eu basicamente trabalhava fazendo troubleshooting, que é resolvendo problemas. Era um setor de resolver problemas de instalação e fazer instalação também, mais focado para instalação de painel solar para piscina. Então eu fiquei fazendo instalação e troubleshooting disso também, ou seja, eu e minha equipe, né, no caso, boa parte dele com um brother meu, que virou muito amigo meu hoje, o Rafael, e aí a gente tinha uma van e a gente rodava a Flórida inteira, não só Orlando, às vezes viajava 4, 5, 6 horas aí, até com pernoite também, em alguma cidade para fazer um troubleshoot ou uma instalação. Então foi muito legal. E aí subia, casas de 2 andares, escada, 2 escadas, subia num telhado, aí depois tinha que botar outra escada no outro telhado para subir outro andar. Então assim, né, para quem tem medo de altura não é legal, mas aí tem vários tipos de telhado também, né? Telha, né? Que é mais difícil, é mais fácil de quebrar a telha, inclusive. E tem o shingle aqui, que é diferente, eu acho que no Brasil não tem esse tipo de telhado, que é a maioria aqui nos Estados Unidos, inclusive. E aí a gente fazia instalação, né? E tem outro tipo de painel também, que é um painel bem pesado mesmo, que esse é para aquecer a água da casa. Ele é bem grande, pesado, é tipo um tanque. E aí fica com água ali, e a água passa também por esse painel no telhado, e aí esquenta a água e você tem água quente dentro de casa. Então tem esses 3 tipos de painel do meu conhecimento, que é o que a gente trabalhava nessa empresa pelo menos. Foi bem legal, mas trabalhava 10, 12 horas por dia, saía de manhã, chegava à noite. E aí, nessa época, eu tinha alugado um apartamento num bairro chamado Williamsburg, que fica do lado de Hunters Creek, na região mais central de Orlando. O apartamento era meio, assim, a energia não era muito boa do apartamento. O que acontece? A gente resolveu se mudar. E aí a gente foi para esse lugar em Lake Nona, que a gente mora até hoje. A gente tá lá, acho que quase 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos, não lembro agora. Mas a gente se mudou, botamos tudo dentro do carro. Vocês podem ver as fotos aí, apertado dentro do Malibu, cheio de brinquedo. Pô, foi uma doideira, colchão em cima do teto do carro. Uma loucura. Nesse tempo, lá já em Lake Nona, né? Eu tenho uma empresa de assessoria aeronáutica, né? Então eu faço translado e também faço compra e venda de avião. E aí eu arrumei um contrato e comecei a trabalhar para uma empresa que queria comprar e vender avião também. Ele já tinha um avião, um Cirrus, um SR-20. E aí com um brother meu, o Rodrigo, a gente ficou fazendo alguns voos. Basicamente, esse cara, o dono da empresa, morava na Pensilvânia, a gente ficava fazendo basicamente Pensilvânia e Orlando e Miami, que ele tinha uma loja em Miami também, uma loja de carro. E aí ele resolveu comprar e vender avião, e aí a gente fez algumas operações, compra e venda no caso foram 2, uma de um Cessna 340 e um Cessna 414. Então a gente pegou um voo bem legal, a gente fez um voo saindo da Flórida, ali próximo de Boca Raton, em Stuart, se não me engano, o nome do aeroporto, e a gente saiu e fomos pro Colorado. E se não me engano foram 2 ou 3 dias de viagem, acho que foi 2 dias, nesse monomotor, eu e meu brother, desse aviãozinho. Cara, foi assim muito legal essa viagem, uma experiência muito legal, e voando com o meu amigo, esse cara, o Rodrigo, é um amigo meu de, sei lá, deve ter 20 anos de amizade. A gente tirou as carteiras juntos aqui nos Estados Unidos, em Daytona Beach, então amigo de longa data, mas a gente não voou na mesma empresa, então a gente não teve o mesmo caminho profissional. Ele voou na Gol e depois foi pra fora, voou na Emma Hawks, uma coisa assim. E é um brotherzão meu, pô, Rodrigão, gosto muito de você. E fizemos essa trip aí, ficamos um tempo voando nesse avião, esses aviões, né? Porque depois a gente fez um trade-in, a gente fez uma troca nesse Cirrus, aí pegou o Cessna, ficou voando o Cessna, enfim, ficamos fazendo isso aí. Aí acabou que o cara desistiu do negócio e foi pro Brasil, enfim, nem sei o destino do cara, do dono da empresa, aí acabei pegando outro projeto, que era para montar um táxi aéreo no Caribe, e aí eu fiquei fazendo assessoria para isso, montando essa empresa, fiz uma pré-compra de um
de um Embraer 145 em Maine. Então a gente foi pro deserto do Arizona, procurei algum lá no deserto para comprar e aí acabei não achando nada, os aviões American Eagle, mas foi legal a experiência. Acabei conseguindo um que já estava pronto com 30 assentos, que existe uma regulamentação que para você fazer um táxi aéreo você tem que ter até 30 assentos. E aí consegui achar um, fiz a pré-compra do avião, acabou que aos 46 do segundo tempo, o investidor desistiu da compra e aí o projeto não foi para frente. E aí acabou que voltei para estaca zero de novo e eu continuando ainda procurando, aplicando para as empresas para voar, né? E aqui não pode ficar parado 1, 2 semanas que as contas vão chegando. E aí, galera, eu comecei a trabalhar com irrigação e landscape. Então, essa empresa, uma van, passava sempre na porta da minha casa. Dá para ver, assim, o nome da empresa, assim, bem bonito, assim, sabe? O envelopamento, né, que fala, da van. Então passava o tempo todo na frente da minha casa, aí eu peguei o número e fiquei entrando em contato com o dono, mandando mensagem, o cara, não tem como contratar, não tá precisando e tal. Aí eu insisti tanto que o cara falou assim, cara, vamos tomar um café da manhã. Num domingo, 7 horas da manhã, no posto de gasolina, lá na minha casa. Aí eu fui lá, encontrei com um cara, fiz uma entrevista lá, e o cara falou, cara, posso te dar uma oportunidade, você vai ficar pegando erva daninha. E aí eu fiquei fazendo isso. Nessa época eu consegui também um trabalho em construção, fiquei trabalhando na construção e nesse trabalho. E aí começou a ficar muito pesado trabalhar na construção. Eu basicamente fazia, não vou falar que é demolição, mas eu fazia de tudo um pouco, na verdade. Mas não curti muito trabalhar na construção, muita gente gosta. E aí eu falei, cara, eu insisti muito com ele e aí eu comecei a estudar a parte de irrigação. Fiz um curso de irrigação e comecei a implementar irrigação na empresa do cara. E aí comecei a cuidar dessa parte de irrigação. Então eu fazia a venda, ia lá na casa do cliente, identificava o problema, troubleshooting também, parecido com o que eu fazia na parte de painel solar, né? Só que era de irrigação. E aí como eu fiz um curso, e aí eu comecei a fazer instalação. Depois de um tempo comecei também a dar um suporte na parte de cortar grama também, fazer o próprio landscape ali. E esse foi puxado. Foi um dos últimos trabalhos que eu tive, antes de eu voltar para aviação, né? Começar a trabalhar de fato como piloto. E era bem puxado, que a gente cortava, sei lá, 15, 20 casas por dia. Cara, era loucura. Então, assim, qual que é a moral da história aqui, gente? É mostrar pra vocês que aqui nos Estados Unidos a vida não é fácil, entendeu? Não é fácil. Então, se você quer vir pra cá, você tem que entender que, por exemplo, esse tipo de trabalhos que eu fiz não é comum no Brasil. Você não vai cortar uma grama lá se você tiver uma profissão, uma qualificação, uma experiência como eu tenho, né? Como exemplo, né? Claro que se você precisar fazer, você vai fazer. Trabalho é trabalho, não tem isso. Mas aqui você faz muito mais. Tem uma coisa que eu fiz também, logo que eu cheguei, mas foi bem pouquinho logo no começo, limpar a casa. Vacation homes, casa de férias. As casas que vocês vêm pra cá, as casas grandes com piscina e tal, alguém tem que limpar. Então tem empresas que fazem limpeza de vacation homes. Então no começo a gente fez algumas, também não curti de fazer, mas assim, pra ganhar tempo, né, de até conseguir voltar pra minha área e trabalhar. Então aqui você faz de tudo. Trabalha de motorista, você faz corta-grama, você trabalha com painel solar, se tiver que limpar a casa, você limpa. Se tiver que dirigir Uber, você dirige. Agora, poucos meses antes de eu começar a voar de fato, eu também fiz alguns Ubers também. Vem pra cá preparado pra esse tipo de coisa mesmo. Claro, se você vem pra cá com o objetivo de estudar, se profissionalizar ou de converter, convalidar um diploma pra trabalhar na tua área, esse tipo de trabalho é legal pra você pegar experiência. Saber, cara, assim, eu fiquei surpreso de saber que eu poderia fazer coisas que eu nem imaginava. Na minha casa eu nem trocava uma lâmpada. E olha o tanto de coisa que eu fui fazer, entendeu? Então, um filho pequeno em casa é uma questão de sobrevivência, né? Então a gente trabalha, faz de tudo mesmo. Acabei investindo, depois disso tudo, essa história toda, acabei investindo o valor que eu precisava para tirar meu ATP. Tirei lá no A320, no Airbus. Foi bem intenso, assim, né? Porque eu tive que parar de fazer tudo que eu tava fazendo de trabalho, né? Porque não dá para estudar e trabalhar. Era 5, 6, 8 horas por dia de estudo, né? Então fiquei basicamente 3 meses aí fazendo esse preparatório, estudando e tirando o ATP. E assim que eu tirei o ATP, já comecei a aplicar para as empresas e rapidamente já começaram a me chamar. E aí eu comecei a entrar nos processos seletivos, né? Dali para frente, fui empregado e estou voando já há 7, 8 meses aqui nos Estados Unidos, profissionalmente. Vocês estão acompanhando aqui o meu canal, né? Mostro todos os lugares que eu estou voando. Estou aqui em Chicago, gravando para vocês no meu pernoite, para compartilhar essa experiência com vocês. Eu acho que é super válido. E para motivar vocês também, para dizer que vale a pena vir para cá. Eu até anotei aqui algumas coisas, como conselho, né? Primeiro, organização financeira. Quiser vir para cá, organiza, não vem desesperadamente. Eu aconselho a não fazer o que eu fiz, né? De vir para cá e tentar. Se você puder preparar o máximo que você puder antes de vir para cá, é melhor. Se possível, com o green card já na mão, entrei com ajuste de status, aí fica uma ansiedade, esperando, não podendo trabalhar, gastando dinheiro, toda a reserva, ou uma boa parte da reserva. Então, assim, se você puder fazer todo o processo, vir para cá já com o green card, é uma coisa que eu recomendo também. Se possível, se você tiver família, vem também na frente, pelo menos um mês, deixa teus filhos, ou vem só com a esposa, deixa com alguém, só assim para você chegar, comprar um carro, alugar uma casa, ou comprar uma casa, seja o que for,
mas para esse início que é um pouco mais estressante, que você não para, você pega o carro, vai no mercado, vai pesquisar casa, essa não é legal, com filho pequeno é meio estressante. Então assim, eu não recomendo que faça isso não. E vantagem de morar aqui, né, galera? Segurança, que não vejo no Brasil. Talvez algumas cidades, alguns estados é mais seguro, mas eu, no meu caso, sou do Rio de Janeiro. Adoro Rio de Janeiro, sou apaixonado do Rio de Janeiro, mas acho super perigoso o Rio de Janeiro. Graças a Deus nunca fui assaltado, mas, claro, a gente acostuma, né, com a situação. Então a gente não percebe muito do que está acontecendo. Hoje, quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu já fico, assim, mais preocupado, né, vendo as coisas ali e tal, porque eu não tô convivendo. Mas quando você tá ali dentro do problema, digamos assim, dentro, né, você não consegue perceber de que, pô, tô assaltando direto lá na tua casa ali, você não tá nem percebendo, ou às vezes tá percebendo e acha que é normal porque você convive com aquilo ali, né. Futuro, né, pro meu filho, no Brasil, como eu dei exemplo que logo no começo, R$ 5.000 para botar numa bilíngue. Aqui a escola pública é obrigatória nos 5 anos e é de graça. Então eu não preciso preocupar com o bilíngue, porque a gente fala em português, a gente, né, pratica o português para justamente ele poder falar o português, senão ele vai ficar falando só inglês. Ele vai ser alfabetizado em inglês. Então o futuro para a família, independente da idade do teu filho, super válido, né? Então acho que os Estados Unidos proporciona isso, então isso, na minha opinião, isso é uma vantagem enorme de vir para cá. E o poder de compra também, que eu anotei aqui por último, é você poder montar tua casa, comprar uma televisão de 80 polegadas, que no Brasil deve custar mais de R$ 10.000, então aqui você consegue comprar por $1.000, você compra um carro Faz Zero, que no Brasil hoje em dia tá caríssimo. Viagem, pô, não precisa nem falar, né? Aqui você pode esquiar, tu pode ir pro Caribe, valores muito mais barato que se tivesse saído do Brasil para fazer isso. Inclusive, viajar no Brasil tá muito caro, né? Se fazer uma viagem para Fernando de Noronha, é mais barato você vir para Miami do que ir para Fernando de Noronha. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar teu like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não deixe de ativar o sininho também, porque tem vídeo aqui toda semana, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Fui!